Pronto? Bom, bem-vindos. Bem-vindo à correção do nosso 7º simulado aí de história, né, da parte de história do 7º simulado do QA. Hoje com algumas pessoas aqui presentes na sala, né, que podem contribuir também. Né, pelo menos vai ser só hoje eu e câmera para a gente estar aqui conversando durante a gravação, certo? Bom, vamos então ao nosso 7º simulado. Pronto? Bom, reduzindo um pouquinho as luzes, sempre lembro isso, né, para facilitar a visualização. Talvez a sequência das questões que estejam aqui para mim não seja a que tenha sido colocada para vocês, que às vezes o pessoal precisa fazer pequenos ajustes, né, com relação à impressão e tudo mais. Mas, vamos lá. Primeira questão para a gente estar conversando aí, e já deu um pulinho, vamos lá. Então, ó, observe a foto da maquete abaixo, pertencente ao Museu da Marinha em Lisboa, Portugal. E aí tinha a foto. Claro que só em olhar para a foto não ajuda a gente muita coisa, porque você está vendo uma embarcação, alguns cabos, mastros e tudo mais. Dá para ver aqui que é uma armação, né? que essa embarcação um pouco arredondada, né? Com algumas características aqui, 2 mastros principais, um mastro auxiliar aqui atrás, onde ficaria aquela vela triangular, muito utilizada nas embarcações, né? Por causa da necessidade de ter velas latinas, mesmo que se utilizasse de velas redondas. Lembrando que velas redondas são as quadradas, trapezoidais, retangulares, qualquer uma que não seja triangular em função disso, tá? Mas como o próprio concurso faz, né, como ele faz nas questões, quando coloca imagens, gráficos, depois explica, vamos explicar. Tentei ajustar para que isso não acontecesse, mas não tem jeito, acaba acontecendo de ficar pulando de uma página para outra. Bom, peguei aqui. Então o que está acima aqui é a nau Madre de Deus. Foi o maior navio do mundo no seu tempo, quando ela foi fabricada, era a maior embarcação que existia, deslocando 1.600 toneladas, 900 das quais de carga. Então era um navio aí de peso, mais ou menos, né, de volume, ali mais ou menos ali das suas 500 toneladas, carregando 900 toneladas de carga. Construído na Ribeira das Naus, em Lisboa, 1589, para a carreira da Índia, ou seja, para ir na direção lá das Índias Orientais. Tinha 50 metros de comprimento, 14,5 de largura, dispunha de 7 convéses, 32 canhões, entre outras armas, empregando uma tripulação de 600 a 700 homens. O que, tudo isso naquele pedacinho de nada de navio, 3 turnos que levava ali de 200 a 250 homens em cada turno. Então você tinha que partir numa viagem já levando alguma coisa ali entre 600 e 700 homens para você garantir pelo menos uns 400 na volta para poder cumprir as funções todas a bordo. Em agosto de 1592, carregado de valiosíssimas mercadorias de regresso a Lisboa na sua segunda viagem à Índia, foi atacado e capturado por uma frota inglesa de 6 navios no Largo dos Açores. A Madre de Deus constitui um dos maiores saques navais da história humana. Bom, com base no texto acima, marque abaixo uma sentença correta sobre as nações que empreenderam as grandes navegações. Só por uma curiosidade, o saque inglês sob este navio representava metade de todo o orçamento do Estado de um ano na Inglaterra. Só o que tinha de carga nesse navio pagou metade do ano das contas do governo inglês. Então é claro que essas ações corsárias, esses saques feitos sobre portugueses e espanhóis nessa época, era muito valioso para o Estado inglês. Por isso que Elizabeth fomentava tanto esses saques e essas perseguições. Mas se a Inglaterra é amiga de Portugal, por que os ingleses saquearam esse navio português? Bom, pela data você vê nitidamente que nós já estamos sob União Ibérica. E aí os problemas de Espanha são carregados na direção de Portugal. Portugal, a única coisa que ganhou foi justamente os problemas que Espanha tinha. O resto, só perda, tá? E a gente está aqui em 1589, um ano depois da Inglaterra ter feito a vitória sobre a Invencível Armada, as questões da Invencível Armada, lá em 1588. Bom, vamos às opções. Está marcado porque você já tem o gabarito disponível, né? Então é apenas uma questão da gente realmente poder discutir aqui as opções.
A presença de naus no comércio das nações ibéricas era percebida desde meados do século XV. Ponto. Não tem nada de errado até agora. É uma verdade. Foi a bordo de navios com as características das naus que grandes navegadores como Colombo e Vasco da Gama alcançaram seus objetivos náuticos. Onde está o erro aqui? É que foram a bordo de caravelas. Foram com caravelas que eles fizeram isso daqui. As naus são posteriores a essas grandes viagens de Colombo, América, de Vasco da Gama, as Índias. Depois é que a gente vai começar a ver. A primeira viagem que aparece para vocês com o uso de naus é a viagem de Cabral. Quando Cabral vai às Índias e passa pelo Brasil, ele tem 10 naus e 3 caravelas na comitiva dele. Mas a comitiva de Vasco da Gama era feita de 4 que foram, 2 que voltaram, caravelas. Enquanto que a comitiva de Colombo foram de 3 que foram, 3 que voltaram. 3 caravelas que ele utilizou. B. A perseguição aos navios portugueses na área dos arquipélagos de Açores e Madeira era tão antiga quanto o comércio marítimo desses povos. Não tem nada que eu possa abrigar numa afirmativa como essa. Um grande exemplo foi a necessidade de se fazer o Tratado de Toledo em 1579. Opa! Primeiro erro. O Tratado de Toledo, ou Alcáçovas Toledo, é de 1479. Então aqui já tem um erro de século aqui. Para delimitar as áreas de circulação dos navios de outras nações, tendo como marco o arquipélago das Canárias? Não, era para demarcar as áreas de navegação entre as nações ibéricas, não de outras. O Tratado de Alcáçovas Toledo delimitou o que era direito de Espanha e o que era direito de Portugal nessa navegação, e não de outras nações a partir do acordo entre Portugal e Espanha. Então aqui tem 2 erros bem claros da gente poder perceber, né? C. A antiga aliança luso-britânica, que desde o século XIV rendia lucros aos comércios da Inglaterra e de Portugal, fora quebrada no fim do século XVI para ela era filipina e pelo domínio de Madrid sobre Lisboa, a União Ibérica. Verdade. O que Portugal tinha conquistado, inclusive suas alianças e amizades com outros povos, no caso inglês, acabou quebrado pela União Ibérica. Acabou prejudicado pela União Ibérica. Então isso aqui é uma verdade pura, simples e absoluta. D, né? Dá uma subidinha aqui para ficar mais nítido, né? D. Inglaterra, após conceber suas marinhas de comércio e guerra nas mãos dos reis Stuarts Henrique VII e VIII, teve nas mãos de Elizabeth de Windsor o apogeu das conquistas marítimas da Inglaterra. 2 erros. Primeiro que o apogeu não está nas mãos de Elizabeth. O apogeu só virá bem mais tarde, na época de Vitória, no século XIX. Lá que a gente vai ver o apogeu dessas questões marítimas inglesas. Segundo, que Elizabeth não é de Windsor. Elizabeth, né, está na dinastia, ela é de Windsor sim, então não, isso aqui não é problema. Elizabeth de Windsor, tá? Porque ela vai ser substituída por Jaime, que é Stuart, que é quando a troca de dinastia, troca de valores, sai a rainha protestante, entra um rei católico, então há uma drástica mudança em vários aspectos com a saída da mulher protestante de linhagem dos Windsor para um homem católico da linhagem dos Stuarts, da Escócia, na mudança de Jaime substituindo Elizabeth, quando ela morre em 1603, né, quando a morte de Elizabeth ali. Bom, apesar de ter sido uma embarcação exclusiva portuguesa, as naus, não, aqui já tem um primeiro erro. A nau não é exclusiva portuguesa. Outras nações também se utilizaram das naus. Mas digamos que fosse. Foram responsáveis pelo dinamismo econômico de toda a Europa entre os séculos XV e XVIII. Graças a Portugal e à construção naval na Ribeira das Naus, em Lisboa, que italianos conservaram o comércio mediterrâneo após a queda de Constantinopla? Não. Após a queda de Constantinopla, naturalmente o comércio saiu do Mediterrâneo e foi para o Atlântico. Completado, para que ninguém tenha mais dúvida, com os eventos de Lepanto em 1571. Então, se havia alguma dúvida que o comércio tinha ido para o Atlântico, com as navegações ibéricas, com a derrota dos turcos em Lepanto em 1571, definitivamente o comércio sai da perspectiva do domínio, do controle mediterrâneo para as perspectivas, controles, direções pelo Atlântico, a partir do Atlântico nas navegações, seja na direção da América, Índia Ocidental,
seja na direção da Ásia, né, da Índia Oriental ali, né? Tranquilo nessa primeira aqui para vocês? Beleza? Sigo para a segunda. Então, segunda questão, para a gente poder estar de olho aí. É claro que o pessoal aí do EAD tem nas mãos lá o simulado para ir acompanhando também, né? Persas, né? Os persas, uma peça teatral do dramaturgo Ésquilo. Olha, 500 anos praticamente antes de Cristo, o cara fazendo peças de teatro tratando sobre os persas, uma temática ali sobre os persas. Foi encenada pela primeira vez em 472 a.C., pelo menos é o que se tem registro. Portanto, 8 anos após a Batalha de Salamina, que ocorreu em 480 a.C., na qual seu autor tomou parte. Ésquilo é um dos combatentes, um dos membros, né, do que aconteceu ali. Ao lado de ser considerada a mais antiga das tragédias gregas que chegou até nós, ela traz ainda a singularidade de ser também a única a tematizar um fato histórico. Era uma peça teatral, mas para representar uma realidade histórica que tinha acabado de ocorrer. A partir do acontecimento que tomou parte, Ésquilo compõe uma tragédia que, na narrativa de um dos personagens, que faz o papel de mensageiro dos persas, descreve a derrota bárbara e a superioridade grega do ponto de vista político e estratégico, visto que militarmente eram indefesos ali. Então, eles mostram aqui, valoriza, né? Então, é um tipo de construção textual para a época, valorizando seus conceitos. Uma literatura engajada de um modo geral. Bom, os sucessos obtidos pelos gregos em Salamina foram completados pelas ações em Salamina 480. Ali parte da esquadra que estava nas mãos persas, que estava em 4 composições. Nós temos gregos, que estão subjugados trabalhando para os persas. Nós temos fenícios, que estão subjugados trabalhando para os persas. Nós temos medas, médicos, né, que inclusive as guerras são chamadas de guerras medas ou médicos por causa disso. E temos egípcios, que também acabaram de ser subjugados pelos persas. Os persas não são navegadores. Então, eles, ao subjugarem povos que tinham algum comércio, alguma atividade marítima, eles se utilizaram dos navios e do pessoal ali para poder chegar à Grécia, mas acabaram perdendo a guerra. Essa composição de várias nações, sob várias características, com embarcações não bem adequadas àquela situação, faz com que a gente classifique a esquadra persa como uma esquadra heterogênea. Enquanto que a esquadra grega foi composta por gregos, montada por gregos, era comandada por gregos, operada por gregos na Grécia. Então ela tinha um aspecto muito mais homogêneo do que a esquadra persa naquele instante. Então quando a gente faz uma análise, a gente percebe isso. E, de acordo com uma máxima de história militar naval, nunca uma esquadra heterogênea venceu uma esquadra homogênea. Entendeu? Não há essa possibilidade ali. A inadequação já é um fator de partida ruim, um fator de perda já de partida. A gente vai ver vários exemplos ao longo da história humana onde quem operou esquadras inadequadas às operações que estava fazendo não teve sucesso no final das operações. E aqui é o primeiro exemplo, ou o exemplo mais antigo para a gente, né? Então, os sucessos obtidos pelos gregos em Salamina foram completados pelas ações em... Bom, parte da esquadra persa foi destruída, desmantelada em 480. Parte fugiu. Para onde? Para sua base de operação na Ásia Menor, lá onde hoje é a Península Turca, do outro lado do Mar Egeu. E aí os gregos atravessaram o Mar Egeu e foram lá, em 479, e a partir de operações terrestres, destruíram os navios que estavam no seco, como era normal. Pegaram os navios de guerra e puxá-los para a terra firme, para a praia, para que eles não ficassem sendo detonados nas ondas do mar, ali, sendo desgastados, destruídos, eram puxados para o seco. Por isso que em 479 nós temos a primeira batalha naval travada em terra. A primeira batalha naval terrestre. A segunda vai ficar lá em 405 a.C., em Águas Pótamos, mas a primeira está em 479, né, quando existe essa ação. E isso está em Micale, 479, na letra Eco aí. Mas onde é que estão os outros problemas para a gente olhar? A letra A dizia que foi numa batalha terrestre.
Estava indo bem. Nos mares, em Atenas, em 481. Bom, se é no ano seguinte, não pode subir o número, tem que cair. Seria a primeira coisa para você lembrar. Segundo, que não foi na Grécia, foi fora da Grécia, quando foi completado o que foi iniciado na Grécia. E uma batalha terrestre nos campos em Esparta, em 480. Em 480 também não é no ano seguinte, tá? É no mesmo ano em que ocorre em Salamina, aqui. E também foi dentro da Grécia, não teria sido, né, foi fora de lá. C, uma batalha naval no Estreito de Corinto em 491. Nossa, 491 ainda está 11 anos antes da Batalha de Salamina. Não pode completar o que ocorreu na Batalha de Salamina, né? Delta, uma batalha campal na região da Ática, em Tebas, em 489. Bom, 489 também seria antes, não seria depois, então não pode completar. E não foi dentro da Grécia. Então sim, depois, ano de 479, já ajudou bastante. E claro, uma batalha naval travada em terra, em Micale, na Ásia Menor, em 479 a.C. Tudo bem nesse ponto? Tranquilo? Segue lá então. Terceira opção, entre as minhas aqui, não sei se é na sequência do simulado, mas um dos critérios que pesava na escolha da força motriz do vapor, né, para os navios de guerra estava na confiança, ou melhor, na falta dela, na falta de confiança, né, na desconfiança do sistema, da nova tecnologia. Os prejuízos ocorridos a um navio mercante de cargas ou passageiros são mínimos em comparação ao navio de guerra. Não é apenas a integridade física das pessoas a bordo que está ameaçada pela incapacidade de reparo e pronto emprego de um navio de guerra, mas toda a capacidade dissuasória de uma nação. Sem credibilidade, uma marinha de guerra não é capaz de cumprir sua missão. E a credibilidade está diretamente condicionada pela capacidade da marinha em demonstrar mobilidade, permanência, versatilidade e flexibilidade. Se qualquer um desses itens faltar, faltará a credibilidade. Um exemplo de desconfiança no emprego inicial do vapor nos navios de guerra estava, vamos às opções para a gente conversar, né? Deu para ficar tudo aqui. Bom, o que está errado na A? No posicionamento do leme. Porque o leme, ou ele fica no meio do navio, ou ele fica à direita do navio, né, que é o lado de Boreste. Tá? Por quê? É da hidrodinâmica, faz parte das leis da física, da natureza, da mecânica das águas, que assim funcione. Se você não puder botar o leme no meio do navio, você tem que botar à direita. E ao pôr na direita, você consegue manobrar a embarcação toda. Se você botar do lado esquerdo, você não consegue. Mas por quê? Pergunta para um físico para ele te explicar. A explicação é longa, mas é real. Tá? Então, no posicionamento do leme, pode ser que passou a ser a meia-nau? Não, a meia-nau sempre foi a preferência. Deixar o leme no meio do navio sempre foi a preferência. Mas meia-nau, a meia-nau no sentido longitudinal ou no sentido transversal? No sentido longitudinal, claro, né? Para comportar os eixos de transmissão da força motriz do vapor para o progresso do navio. Não, isso nunca foi problema. Isso, inclusive, seria uma solução. É a melhor solução que, inclusive, pode ter. Tá? Se por acaso, por algum motivo, o navio optar por não colocar o leme a meia-nau, é melhor até que coloque dois lemes, um à direita, um à esquerda, um a boreste, outro a bombordo. É melhor que faça isso, tá? Do que ter somente um lado. Mas só tem como ter um lado, bota do lado de boreste. Nas rodas de pás laterais, era um problema? Era. Era um alvo fácil, expostas não apenas ao risco de acidente, como qualquer material flutuante acima ou fixado abaixo d'água, mas também aos possíveis tiros certeiros do inimigo. Isso aqui era um problema. A adoção das rodas de pás era algo sendo questionado constantemente pelo ambiente militar. O que está errado na C? No posicionamento das máquinas, onde antes eram os cabedais de fixação dos cabos de vela, não. O problema não foi que a máquina foi colocada onde antes eram posicionados os cabos, onde eram presos os cabos das velas. Nada a ver uma coisa com a outra também. D. Na total incompreensão dos marujos quanto ao seu emprego. Total, já não gostei da partida. Quando você limita a resposta, você limita também o problema. E se o nosso problema é humano, te garanto, ele não é limitado. Tá?
Uma das coisas que a história mais me ensinou, estudar ciência humana, ciência social, uma delas é a história, é você entender que o comportamento humano, a vida humana, ela não é limitada nem para o bem nem para o mal. Que o homem pode fazer um bem constante, mas ele também pode fazer um mal constante. Então, quando qualquer coisa vem dizendo que o ser humano está limitado a alguma coisa, desconfie. Então, na total incompreensão dos marujos quanto ao seu emprego, visto como um mecanismo diabólico pelas guarnições dos navios, o uso do vapor enfrentou a desconfiança de praças das marinhas tradicionais. Nada a ver. Poderia até ser mal compreendido ou ainda não ter sido bem absorvido, como é problema para novas tecnologias. Às vezes surgem novas tecnologias que a gente demora muito a absorvê-las. E olha, te garanto que quanto mais velho de idade você fica, menos disposto você fica de adotar novas tecnologias. Por isso que hoje em dia é mais fácil você encontrar uma criança manipulando o celular do que um idoso. Mas o idoso é super inteligente, a criança ainda não está em formação, a criança vai ter mais facilidade do que um idoso para manipular uma nova tecnologia. E o inverso também é o contrário. Uma tecnologia antiga será mais fácil ser manipulada por uma pessoa mais idosa do que uma pessoa nova. Mas a tecnologia nova é mais avançada. Você ter o domínio de uma tecnologia nova, mais avançada, não pressupõe você conhecer a anterior. Quem sabe hoje como é que funciona o Windows 11, pode nunca se dar bem com o Windows 95, Windows 97, Windows Millennium, Windows... olha, tem gente que nem sabe que existiu essas outras versões lá no começo dos sistemas operacionais, E no combustível a ser usado. A escolha do emprego do carvão mineral, que existia em grande quantidade na Inglaterra, e a rápida adoção por aquela nação... a Inglaterra rapidamente adotou a mecanização? Não, ela retardou isso. A Inglaterra foi, inclusive, uma das nações entre as que a gente estuda, a mais relutante na adoção da mecanização. Por quê? Não é por causa do combustível, não é por causa nada dessas coisas, que acaba ajudando, mas não é por causa disso. É porque o que tinha feito a Inglaterra até aquele momento se tornar a 01 não eram embarcações a vapor, eram embarcações a velas. É como se você hoje estivesse pronto para esse concurso, se preparando há tanto tempo, você chegou no top, estou pronto aqui para acertar as 50 questões da prova, e alguém pega e altera a bibliografia ou o programa. E aí você que está tanto tempo se preparando vai falar, poxa, fui prejudicado. Perdi todo o investimento que eu tinha feito até hoje, em função disso. A Inglaterra pensou assim. Quando a sociedade, o mundo resolveu mudar o sistema para os navios, o sistema de propulsão dos navios, ela estava sendo, naquele momento, amplamente prejudicada por tudo que ela havia investido até aquele instante. Então é claro que ela relutou para a mudança, mas não tem jeito. Se mudar a bibliografia do concurso de vocês vão ter que se adaptar a uma nova bibliografia. Se mudar o programa, vai ter que se adaptar ao programa, ou sai do jogo. As nações que não se adaptaram à industrialização saíram do jogo. Por isso que a gente vê Portugal, Espanha, não participando desse momento do grande processo mundial, porque ela não conseguiu se adaptar. A Inglaterra relutou, mas se adaptou. Então sobreviveu. As que não se adaptaram, se extinguiram. Simples assim. Tranquilo nessa daqui também? Sigo? Beleza. Bom, espero que o pessoal do EAD também esteja tranquilo e caso tenha alguma coisa, depois só mandar por e-mail aí algum questionamento para a gente conversar. Na próxima questão aqui para mim, a minha quarta, botei essas duas imagens para vocês, Esse é o Goldenhain, ou rabo dourado, tem até na polpa dele realmente tinha esse desenho de uma corça. Uma corça é um animal terrestre rápido e que tem um rabo bem amarelinho, então essa espécie aqui é apelidada de Goldenhain ali. E aí botaram esse nome nessa embarcação, talvez por ela ser muito rápida, e escolheram. Como aquele aviso Corsa que um dia a França vai fazer, é a corça, um animal rápido ali, aí como o navio também se deslocava rapidamente, adotou-se esses nomes em função disso. Esse é o Goldenhain. Mas eu não sabia que imagem era essa, por mais bonitinha que fosse.
Acima, fotos fotos né? Ih, saiu errado ali no vídeo, desculpe-me, tá? Mas seria fotos do reconstruído galeão Goldenheim, né? Traseiro dourado, em alusão a uma espécie de Corsa. Hoje a exposição no St. Mary Override Dock em Londres foi um navio emblemático para a história naval inglesa. Por quê? O que ocorreu a bordo desse navio para ter sido emblemático para a história inglesa? A letra A diz que era por ele ter sido responsável pelo início da colonização inglesa na América do Norte, estabelecendo as primeiras colônias na costa ocidental dos atuais Estados Unidos. Primeiro, assim que a colonização começou nos Estados Unidos, não foi na costa ocidental, foi na costa oriental. Foi do lado direito dos Estados Unidos, na costa leste americana, e não na costa oeste, que é quando os Estados Unidos no século XIX vai partir na direção do Japão, das Filipinas, lá do outro lado. Ah, mas Wagner, não peguei por aqui. Na verdade, eu peguei aqui em cima porque eu lembrei que o primeiro navio a fazer a colonização inglesa na América do Norte foi o Mayflower, o Flor de Maio. O Mayflower é o navio que iniciou a colonização inglesa na América do Norte. Ah, Wagner, não lembrei do navio lá também do Mayflower. Beleza, mas você tem que se tocar pelo menos pela situação geográfica. Então, ou porque lembrou qual era o navio responsável pelo início da colonização inglesa na América do Norte, ou porque lembrou dessa situação geográfica do que é costa oeste, o que é costa leste, voltada para a Europa, né, do que é o lado de cá, oriental, o que é o lado de lá, ocidental da costa americana. Bom, letra A estava fora de questionamento. A B diz que era por ter sido o navio Capitânia do Almirante Nelson. O navio Capitânia do Almirante Nelson não é aquele que está no porto de Portsmouth, que é o Victory, que inclusive é o original que está lá, claro, depois de N reformas, né? Mas é o original que está lá à disposição para ser visto? Pois é o Victory que está lá, e não o Goldenheim. Então, pô, lembrei que não era esse navio, que o navio do Almirante Nelson era o Victory, né? Na Batalha Naval de Trafalgar, em 1805, levando a Inglaterra ao apogeu marítimo ali. Não era esse navio aí, vai. Né? C. Ser o primeiro da classe de navios a ter portinholas nas laterais para o posicionamento da artilharia que, devido a tal condição, passou a fazer o combate naval pela bordada e não mais pela aproximação frontal. Poderia ter sido esse navio? Não foi esse navio, porque a gente vai lembrar que foi o Mary Rose, né, lá de 1515, que foi o primeiro a ter essas portinholas, a levar os canhões para posições mais abaixo, com vés abaixo, o que facilitou um problema do uso de canhões, que era o peso elevado nos navios. A vela já está lá em cima, sendo empurrada para um lado, empurrada para o outro, trazendo estabilidade. A vela é para dar movimento ao navio, mas ela também traz a estabilidade por essa força estar sendo aplicada em pontos altos do navio. Então, com pesos elevados, isso também era um problema constante. Quando o peso desceu, ele trouxe mais estabilidade para o navio, tá? E permitiu com isso que os canhões pudessem aumentar de tamanho. Coisa que se eu mantivesse eles lá em cima e aumentasse mais ainda o tamanho dos canhões, eu ia prejudicar mais ainda a estabilidade do navio, trazendo mais instabilidade para ele ali. Não, era o Mary Rose, que foi o primeiro a ter essas portinholas. A letra D, dá para ver que é a nossa resposta, né? Ter nas mãos de Francis Drake, o corsário, feito a famosa viagem de circunnavegação que obteve um lucro fenomenal para a Rainha Elizabeth no final do século XVI. É a primeira viagem de circunnavegação inglesa, tá? Que inclusive vai passar por algumas áreas ali ao sul da América do Sul que vão ser batizadas até de Strait de Drake, o canal de Drake ali. A primeira viagem de circunnavegação foi feita por um português em nome de Espanha, lembram? Fernão de Magalhães, que dá até o nome da passagem do canal que existe ali entre a Argentina e o Chile, antes de acabar totalmente a América do Sul, e por ali você passa pelo Estreito de Magalhães e você acessa do Atlântico ao Pacífico ou do Pacífico ao Atlântico. E mais ao sul, quando acaba totalmente o continente sul-americano, você tem o Estreito de Drake ali, né? Depois do Cabo Horn, você vai ter o Estreito de Drake ali. Então, o Francis Drake é o que fez essa primeira viagem de circunnavegação para o inglês e que quando ele volta para casa, ele carrega a bordo do navio dele 2 anos do orçamento inglês.
E aí, claro, Elizabeth, quando viu aquilo, né, ficou tão feliz, né, que deu a ele o título de Lord, deu a ele o título de Sir, né, naquele momento ali para ele. Bom, ter sido comandada por um maior expoente da marinha inglesa, o Almirante Fisher. Almirante Fisher? Mas o Almirante Fisher não é o nome da Inglaterra na Primeira Guerra Mundial? Bem distante, com navios com características totalmente diferentes do Goldenheim ali, que durante sua carreira naval combateu as marinhas espanhola e holandesas, vencendo suas congêneres em batalhas memoráveis. Não foi o Lord Fisher, o Almirante Fisher, o responsável por isso daí, certo? Então, letra D, Francis Drake, na sua viagem de circunnavegação. E quinta, a guerra no Oceano Pacífico viu as forças aliadas na Ásia travarem uma guerra total contra o Império do Japão, sendo este, o Império do Japão, apoiado por estados clientes e pelas potências do eixo, Alemanha e Itália. Que estados clientes são esses? Os países que eles tinham, que o Japão tinha tomado e dominado, que trabalhavam para o Japão não porque queriam, mas porque estavam subjugados, estavam como clientes ali. A apelidada Segunda Guerra Sino-Japonesa entre a República da China e o Império do Japão já estava em progresso desde julho de 1937, com a origem das hostilidades podendo ser traçada até setembro de 1931, quando os japoneses invadiram a Manchúria. Contudo, a data exata de consenso, segundo os historiadores, para o começo da Guerra do Pacífico é 8 de dezembro de 1941, quando o Japão invadiu a Tailândia e atacou as possessões britânicas da Malásia, Singapura e Hong Kong, além das bases militares americanas em Pearl Harbor, no Havaí, atacado no dia 8 de dezembro de 1941. Então, nessa fase aqui, 8 de dezembro, o Japão atacou várias possessões em vários lugares. E, no dia 8, a esquadra japonesa ataca a base de Pearl Harbor, no Havaí. É o ponto de partida da guerra no Pacífico com os Estados Unidos. Da guerra naval no Pacífico ao atacar uma base militar naval dos Estados Unidos em Pearl Harbor, aqui. Pô, Wagner, estava difícil de lembrar isso. Comerciais da Indonésia nas Ilhas Marianas? Com certeza não. De comunicações aliadas nas Ilhas Marshall? Com certeza não. De observação e vigilância impostas pelos Estados Unidos em Midway? Midway já vai ser o ponto de virada. A partida é Pearl Harbor, o ponto de virada do jogo é Midway, que completa tudo em Leyte. Comerciais nas Filipinas, mais exatamente no Estreito de Leyte? Não. Isso aqui é 1942, isso aqui é 1944. Tá? Tudo começa aqui em 1941, em Pearl Harbor. Inclusive, ao ocorrer isso em dezembro de 41, Estados Unidos chama o Brasil na chincha para cumprir os acordos do Land-Lease que haviam sido feitos em 41, e Brasil, ao declarar apoio incondicional aos Estados Unidos, já tem em fevereiro de 42 o primeiro navio afundado, né, o primeiro navio desaparecido, o Cabedelo, na costa dos Estados Unidos. E outros ataques até que, em agosto de 42, a gente já vai estar pela tampa, e aí já vem a declaração de guerra e os outros fatores todos que a gente vai ter contra a Alemanha, eixo, né, na Segunda Guerra Mundial. Tranquilo nesse ponto? Tá? Então não esquece, Pearl Harbor é o começo, 41. Midway será o meio, em 42. E Leyte é o fim, né, em 44. Wagner, mas a guerra só acabou em 45. Concordo. Mas uma coisa é o que a Marinha faz, outra coisa é que o conjunto da obra fará. Tá? A gente tem que estar de olho nisso. Então Marinha, Papa de Marinha, 41, 42, 44. É igual a gente olhar para o Brasil, né? Brasil na Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai termina em 1870, mas a Marinha terminou em 69. A Marinha encerra sua participação na Guerra do Paraguai em 69. Então o resto é problema do Exército. A Revolução Farroupilha, a Marinha encerra em 39, 1839. O Exército só encerrou em 1845. Lá. Então, uma coisa é a Marinha, outra coisa é o restante do conjunto da obra. Por isso que, inclusive, para a Primeira e Segunda Guerra Mundial, eu sempre falo para vocês que existe uma Primeira Guerra e uma Segunda Guerra para todo mundo, e uma Primeira e uma Segunda Guerra só nossa, só brasileira, só da Marinha, para a gente estar observando esses elementos. Legal? Estamos de olho?
Segue então para a próxima. Sexta questão. No início do século XVII, Salvador, Bahia, era uma das mais importantes cidades da América e a capital colonial do Brasil. A primeira tentativa holandesa de conquistar Salvador ocorreu em dezembro de 1599. Nossa, eu nem sabia dessa etapa aí, né? Quando o almirante Van Vinsen enviou 7 navios ao Brasil, comandados pelos capitães Hartmann e Breuer. Os ataques na Baía de Todos os Santos duraram quase 2 meses. Os holandeses afundaram várias embarcações portuguesas e pegaram engenhos no Recôncavo, no entorno ali de Salvador, mas fracassaram no objetivo de conquistar a cidade. Nos anos seguintes, os piratas holandeses continuaram atacando navios espanhóis e portugueses em alto mar, tanto no Atlântico quanto no Índico. Em 1604, tentaram novamente conquistar Salvador, dessa vez com uma esquadra de 6 navios comandados por Paulus van Carten. O ataque foi similar ao primeiro e o resultado também. Fracassaram. Nos anos seguintes, dezenas de navios com cargas do Brasil foram atacados pelos holandeses. O problema até aqui, 1604, dos holandeses, era a falta de união entre eles, que acabou de ocorrer. O primeiro fato de unificação dos holandeses é a criação da Companhia Holandesa das Índias Orientais, em 1602, então ainda está muito recente. E o pau está comendo solto entre Holanda e Espanha. A Espanha só vai pedir a trégua em 1609. Então, até 1609, as coisas estão bem complicadas ainda para o lado holandês, né? Assim que é assinado, em 1809, a trégua entre Holanda e Espanha, lembram dessa trégua? A trégua dos 12 anos, lembra? De 1609 mais 12, 1621. Então, somente em 1621 que acaba a trégua dos 12 anos. E aí é que a Holanda vai poder pensar em fazer, agir alguma coisa em relação ao Brasil, às Índias Ocidentais. Por isso que somente em 1621 é que a Holanda pode unir material e pessoal, criando a Companhia Holandesa das Índias para agir no Brasil, as Índias Ocidentais, né? Bom, com base na história luso-holandesa, né, incluindo a brasileira, marca abaixo uma alternativa que seja mentira. Tá? Então agora, né, fora aquelas que a gente já conversou, a gente tem aqui alguma mentira. Já não está nessas opções. Durante a primeira investida holandesa no Brasil, que obteve sucesso de ocupação, 1624, Salvador, Bahia. O Brasil era uma colônia de um estado português controlado por espanhóis durante a União Ibérica, que vai ser de 1580 a 1640. 1624 está dentro? Está dentro, isso aqui é verdade. Se é verdade, eu não quero, deixa quieto. Bravo! Em 1621, os holandeses fundaram a Companhia das Índias Ocidentais, a West East Company. Uma empresa, né, patrocinada, pelo governo holandês, com uma participação de investidores privados e que buscava principalmente a exploração comercial da América. Bateu? Fora o ar, a falta de concordância de gênero aqui? Bateu. Então tá certinho aqui. A conquista de Salvador, Bahia, pelos holandeses foi um dos mais importantes eventos do mundo ocorrido na primeira metade do século XVII. Bom, isso aqui eu não sei por que saiu assim, porque eu lembro bem que é X, V e I. Tá? Não pode sair o número 17 aqui. Tá aqui, imperdoável, depois vou ver por que isso saiu assim. Tá? Mas do século XVII não pode sair números arábicos, tem que ser em algarismos romanos. Tinha relação com o domínio comercial do Atlântico. Naquela época, a cidade do Salvador, ou cidade de Salvador, isso nesse ponto não é erro, porque a cidade é de São Salvador, né? Então a cidade do Salvador, ou como a gente fala hoje em dia, a cidade de Salvador, que é a expressão que a gente usa. Então com o tempo, às vezes, algumas expressões vão mudando, mas não se torna nem errado ou certo o uso delas ali. Bom, a cidade do Salvador, ou a cidade de Salvador, era de importância estratégica no comércio mundial? Sim. Tá? Principalmente por qual produto? Agora, né, vocês já estão num nível bem elevado. Né? Estão no século XVII. Né? Qual o principal produto que o mundo gosta que vem de Salvador, Bahia? Letra A, açúcar. Marcaria essa?
Não, Wagner, se não tiver outra opção, eu marcaria essa. Então tá bom, vou te dar uma outra opção. Acarajé. Essa eu não marcaria não, com certeza não. Farinha amarela, aquela farinha de uma cor bem amareladona lá, né? Também não. Prata. Prata eu não marcaria não, Wagner. Não tem prata em Salvador? Opa! Lembra do contrabando de prata do Rio da Prata? Que era levado, às vezes, inclusive, para Salvador, para de Salvador ir para Angola, para de Angola, Luanda, ir para Portugal, para disfarçar ali o rastreio. Pois é, Salvador acabava sendo um centro econômico interessante para várias coisas, inclusive para prata. Tá? O pessoal estava muito de olho em prata que saía dali, do porto de Salvador. Bom, Delta, né, que também não está marcada, então já sabe que vai ser a letra Eco, mas vamos lá. Delta. No começo do século XVI, aí está certo em algarismo romano, Portugal mantinha boas relações comerciais com os holandeses, mas esse quadro mudou com a União Ibérica em 1580. Em 1579, as províncias do norte dos Países Baixos formaram uma união de Utrecht, rompendo com a Espanha. Em 1581, declararam formalmente sua independência. Entretanto, Espanha só reconheceu a independência da Holanda no Tratado de Westfália, feito em 1648. Verdade. Verdade, verdade, verdade. Não é o que eu quero. Então a mentira está na letra Eco? Vamos consertá-la também, né? Em 9 de maio de 1624, uma esquadra holandesa de 26 navios e cerca de 3.400 holandeses, comandados por Jacob Wiggs, chegou à Bahia. Bahia com H, Estado, beleza, sem H, Bahia, Bahia de Todos os Santos, Salvador, Bahia. Bateu, até aqui estava indo muito bem. A capital, Salvador, foi fortemente bombardeada pelos holandeses. Fortemente bombardeada? Não lembro disso. Eu lembro que tropas desceram em assalto, ali mais ou menos onde hoje é o Farol da Barra, pegaram aquele território ali que vai subindo até a Cidade Alta e por ali eles entraram na Cidade Alta e tomaram a Cidade Alta. Então não lembro desse bombardeio, mas alivia, deixa passar. Com muitos prejuízos para a cidade, mas a população resistiu heroicamente até a chegada da Jornada dos Vassalos em 1625? Não! A cidade foi tomada, então eles não resistiram, a cidade caiu. Em 1624, a cidade de Salvador caiu em poder dos holandeses, sendo retomada ao poder português com a Jornada dos Vassalos, em 1625, que conseguiu vencer os holandeses. Então, se não pegou pela questão do bombardeio, que não aconteceu, vai pegar pela cidade ter caído. A cidade não resistiu. Tá? E aí, no caso, ela teve que se render. Foi tomada pelos holandeses. Então, não. Essa afirmativa aqui é mentirosa. Se é mentirosa, é o que a gente estava procurando aqui. Tudo bem? Tranquilo? Última nossa, né? A gente está vendo aí. Dia 19 de setembro de 1920, um domingo ensolarado, chegou ao Brasil um dos maiores heróis da Primeira Guerra Mundial, o rei da Bélgica, Alberto I. Veio acompanhado de sua esposa, a Rainha Elizabeth, e permaneceu no país por quase um mês, voltando para as geladas terras europeias no dia 13 de outubro. Apesar de raramente aparecer em algum livro de história do Brasil, a visita belga foi um evento extremamente significativo para a sociedade brasileira. Afinal, receberíamos em nossas terras uma das personalidades mais importantes do cenário pós-Primeira Guerra. Fato que auxiliaria na promoção da política externa e da economia brasileiras. Alberto I era neto de outro importante rei belga para a história do Brasil, sendo este qual outro rei belga? Bom, fora Alberto I, aqui a gente só tem o rei Leopoldo I, né? Que era o avô de Alberto I. E aí vinha Balduíno, Leopoldo, Carlos, Felipe e Carlos. Inclusive Carlos II 2 vezes. Não. Tá? O outro belga que interessa para a gente é Leopoldo, que mediou um conflito anglo-brasileiro, conhecido como Questão Christie, em 1863, e que, mesmo sendo tio da Rainha Vitória da Inglaterra, deu ganho de causa ao Brasil. Mesmo ele tendo uma relação de parentesco com a Rainha da Inglaterra, ele deu ganho de causa ao Brasil na chamada Questão Christie, lá em 1863, que a Rainha Vitória não acatou, que levou ao rompimento das relações diplomáticas com o Brasil naquele período. Tá? Mas e aí, o que podia me ajudar com o que está errado nas outras opções?
Balduino, que esteve à frente das operações aéreas no Canal da Mancha, com participação de pilotos brasileiros na Primeira Guerra Mundial. Ué, mas quando a gente participou da Primeira Guerra Mundial, a gente não ficou com a aviação inglesa? Então não poderia ser belga ali. Carlos II, casado com uma princesa portuguesa, sobrinha de Pedro II do Brasil. Eu lembro de Carlos II, o que governou a Inglaterra depois de Oliver Cromwell, filho de Carlos I, que perdeu a cabeça na Revolução Inglesa, né? Com o avanço do comércio brasileiro na Europa durante o Segundo Império Brasileiro, caramba, tá? Carlos II não está no Segundo Império Brasileiro, tá? E está num outro período que a gente está refazendo a monarquia portuguesa, a gente está revendo outras coisas lá no século XVII. Então não, totalmente fora de contexto, mas mesmo que fosse, é inglês. Felipe, que nas relações dos nobiliarcas europeias tinha ascendência ibérica durante a fase de transição do Império para a República do Brasil, nada a ver. Nesse caso aqui, o Felipe que tinha ascendência ibérica foi Felipe II, que tomou o trono português, justificando ele ter também um pouco de sangue português ali nas relações. E Carlos II, conhecido como monarca das multidões, uau, evidenciando a característica militar da linhagem Saxo-Coburgo-Saalfeld durante as guerras napoleônicas, caramba, isso é inglês. Tem nada a ver com a questão belga. Então, realmente, o único que está na questão belga aqui pra gente é Leopoldo I, na época da questão Christie aqui. Fechamos? Tranquilo? Comentários aqui de quem está presente? Não? Estamos em paz? Poxa, então obrigado aí pela paciência de vocês aqui presentes, pessoal do EAD também, obrigado aí pela participação e até o nosso 8º simulado, né, nos vídeos para a gente acompanhar as questões dos simulados aí, legal? Gente, bons estudos a todos.